fica à vontade. Amém? Amém. Você está em casa. Deixa eu dar um cheiro da minha amiga de cozinha. Oh, Jesus, a gente fazia os cafés da manhã tão doido. Você não Uma tem sabe. equipe imbatível aqui, hein, pastor Anderson? Queridos, bom dia. Vocês estão bem? Amém? Quantos puderam adorar o Senhor nessa manhã? Dê aí um glória a Deus bem alto. Aleluia. Querido, muito obrigado pelo convite. Obrigado, igreja, por estar aqui nessa manhã. Eu sou tão grata ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui nesse lugar que nós temos acompanhado pelo Instagram, né? Temos ali sido abençoado com as suas vidas, com as suas orações. E quando fala da Desperta-me, meu Deus, nós temos um amor tão grande por esse casal, por Anderson, que há muito tempo temos andado junto. E eu posso dizer para vocês com convicção, nós passamos tantas coisas, né, pastor? Nós passamos tantas coisas juntos, mas o melhor é que em todas elas o Senhor foi fiel e continua sendo fiel. Amém, queridos? Amados, eu quero falar um pouquinho aqui, eu quero me apresentar. Eu me chamo Vânia Gomes, estou casada com esse homem há 21 anos, glória a Deus, aleluia. E juntos nós temos uma comitiva de 4 filhos. Nós temos Vanessa e Eduarda de 17 anos, o Vinícius de 12 e a Eloar de 7 anos que está aqui na salinha. E nós estamos vivendo em Fortaleza há 16 anos. Somos de Juazeiro, dessa terra tão amada e querida. Ontem eu estava passeando ali o bairro que eu nasci, que eu me criei, e me veio um amor tão grande, sabe? Umas lembranças tão boas que eu vivi aqui. E não tem como estar em Juazeiro e não ser comovida pelo amor do Senhor sobre essa cidade. Deus tem planos para Juazeiro. E Deus quer usar a tua vida para fazer esse grande mover nessa cidade. Queridos, nós estamos em Fortaleza, ali pastoreando a Igreja Dove. Antes que você pergunte, não é o sabonete, tá? Lá as pessoas entram sujas e saem cheiroso, perfumado, limpo. A Dove é uma sigla que afirma declarando o vitorioso Emanuel. Nós estamos em 28 nações, onde Deus tem feito um mover grandioso. E Dove Fortaleza tem sido a sede no Brasil. Estamos aqui também em Juazeiro, né, no Cariri. E tem sido tão maravilhoso servir a esse Jesus. Não tem lugar melhor para estar. Não tem presença melhor para estar. Eu não sei você que está aqui, quanto tempo você tem de convertido. Você que está aqui nos visitando. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ame Jesus. Ande com Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Porque não existe e nunca existirá um lugar melhor para estar do que a presença do Pai. Um lugar que traz paz, traz alegria, mas também um lugar que traz dor. Sim, traz dor, porque Ele quer nos tratar. Ele quer tirar de nós tudo aquilo que não agrada a Ele. E muitas vezes, amados, sair do nosso conforto é doloroso. Sair do nosso conforto é tão difícil. Mas é isso que Jesus quer fazer conosco. É nos tirar do conforto, para que nós venhamos ser pessoas livres. Livres em Deus, amando a Jesus e amando pessoas. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Meu Pai, eu sou tão grata ao Senhor, porque mais uma vez nessa manhã as tuas misericórdias foram renovadas em nossas vidas. Paizinho, obrigado pelo teu doce e grandioso amor sobre as nossas vidas. Jesus, aonde nós estaríamos
se não fosse o teu amor, se não fosse a tua misericórdia sobre nós. E nessa manhã, Jesus, eu oro que o Senhor venha usar a minha vida, que o Senhor use, Deus, a minha vida, que todo o meu eu desapareça e que fique o Senhor nesse lugar, porque o Senhor é o nosso convidado de honra, o Senhor é o que nós mais desejamos ouvir nessa manhã. Não sou eu, Senhor, é o Senhor. Então seja livre, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade nesse lugar. Abra os corações, abra as mentes, Senhor, que estejam voltados para o Senhor e para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer nessa manhã, Jesus. Seja livre, meu Pai. Usa-me, Deus, nessa manhã, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Meus amados irmãos, como é difícil, né, sair de casa e deixar uma comitiva. Estou aqui, mas o coração está lá em Fortaleza. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14. Deus é bom, queridos. E o diabo não vale um bombom. Aleluia, Jesus. Tu és bom, maravilhoso. Queridos, eu quero falar um pouquinho aqui sobre esse homem que tanto tem nos... Eu quero que você vá para o versículo 27. Que tanto tem nos ensinado. Marcos, capítulo 14. A partir do versículo 27. Diz assim. Amém ou misericórdia? Vamos lá. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus disse: em verdade, lhe digo, que hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Quero que você vá lá para o versículo 50 e diz assim: então todos os deixaram e fugiram. Vai para o 66. E estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico e o galo cantou. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: este sim é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a ficar nervoso e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes mesmo que o galo cante 2 vezes, você
me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Meus amados irmãos, quando nós lemos essa narrativa desses fatos que aconteceram 48 horas que antecedeu a morte de Jesus, nós sabemos que Pedro, um discípulo amado, um discípulo querido de Jesus, aonde ele chegou a dizer que ele não negaria Jesus. Ele disse: não, eu não farei isso. Mas era de se esperar que ele se mantivesse firme ao lado de Jesus todo o tempo. Ele respondeu convicto. Ele respondeu firme. Amado discípulo, e que disse: eis-me aqui. Não, Jesus, eu não vou fazer isso. E aí, queridos, quando Pedro foi pressionado, a primeira coisa que Pedro fez, negou Jesus. Quando Pedro foi pressionado, a primeira coisa que Pedro disse, que não conhecia Jesus, que não era discípulo de Jesus, e ele até chegou a ofender as pessoas. Não, eu não conheço esse Jesus de quem você está falando, não sou eu. Sabe, queridos, e além de Pedro, os outros saíram correndo. Os outros discípulos fugiram e abandonaram Jesus. Quando ele foi preso. E uma coisa, é bem natural que essa narrativa apresente em nós sentimentos de raiva por Pedro. Por que Pedro fez isso? Porque Pedro, ali do lado de Jesus, fez isso? Porque ele não disse sim? Sim, sou eu, e aí me prende. Eu preciso ser preso, pois me prenda. Mas Pedro, ele negou Jesus. E é normal que venha esse sentimento em nosso coração de reprovação a esta conduta de Pedro. Um homem que deveria estar ali. E afinal, entendemos que ele era sim amigo de Jesus. Ele contava com a confiança dele. E no momento mais doloroso da vida de Jesus, da vida do mestre, simplesmente desapareceram e abandonaram ele. Deixaram ele de lado. Mas o problema é que talvez não estejamos em condição de julgar e condenar aqueles homens, porque muitas vezes nós nos colocamos nesse mesmo lugar. Porque muitas vezes nós pregamos sobre Pedro, falamos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Falamos que sim, Pedro, ele estava do lado de Jesus. Pedro, por que você fez isso com o seu amigo? Você estava caminhando lado a lado com Jesus. E por que você fez isso? Muitas vezes nós se colocamos no lugar de Pedro. Nós estamos exatamente na posição de Pedro. Quando nós negamos Jesus com as nossas ações, quando nós negamos Jesus com o nosso comportamento, quando nós negamos Jesus por coisas que não são importantes, que tem colocado, que tem estado no lugar que é para ele estar. Nós não precisamos menosprezar Pedro, porque Pedro negou Jesus, porque quantas vezes ao dia você tem negado Jesus na tua vida? Quantas vezes por dia você tem rejeitado Jesus com as suas atitudes, com o seu testemunho, com as suas palavras? Quando Jesus chama, vem para perto de mim. Filho, o teu lugar é do meu lado. Você não precisa se esconder de mim. Porque mesmo você sabendo que o Senhor tem grandes planos,
mesmo você sabendo que Deus é um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que está de braços abertos, muitas das vezes foge, porque quer fazer sua própria vontade, achando que vai se dar bem. E eu quero que levante a mão, quem já fez sua própria vontade e se deu bem na vida. Porque não existe, não tem essa de que fazer a minha vontade eu vou me dar muito bem. Não! A vontade do Pai é perfeita. A vontade do Pai é boa, é agradável, é gostosa. E é essa vontade que Ele deseja manifestar na sua vida. É essa vontade que Ele quer. O que podemos aprender com este relato feito por Marcos? O que é que nós podemos aprender? Primeiro, aprendermos que somos mais fracos do que nós pensamos. Aprendemos que nós não temos poder nenhum. Que todo o poder vem dele, que toda força vem dele, que o sim é dele, que o não é dele, e que nós não temos poder nenhum sobre nós. Então nós podemos aprender que somos mais fracos do que pensamos. Nós podemos aprender que é possível negar Cristo, não só com palavras, mas com atitude, com ações, com comportamento no nosso dia a dia e a nossa vida. Nós podemos aprender que o arrependimento, ele traz perdão e ele traz transformação. Nós podemos aprender, queridos, que sim, nós somos mais fracos, sim, do que nós pensamos. Nós somos fracos, sim. Quando Jesus disse aos seus discípulos que eles o abandonariam, Pedro rapidamente disse: quê? Eu, Jesus? Não. Eu não. Esses aí pode, mas eu não vou te abandonar. Imagina a cara de Jesus, sabe de nada, inocente. Imagina Jesus olhando, filho, tu não sabe o que tu está falando. E aí Pedro rapidamente disse que jamais negaria Jesus. E após Jesus lhe dizer que ele negaria por 3 vezes, Pedro afirmou que de maneira nenhuma o negaria. E Jesus disse: sim, Pedro, sim, ainda que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Assim que Jesus foi preso, e a Bíblia diz que, deixando todos, versículo 50 diz que fugiram. Repita comigo: fugiram. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: fugiram. Não fuja de Jesus. Diga aí para o seu irmão. Sim. E quando Pedro ele foi levado ali, depois que Jesus foi levado ao sumo sacerdote, Pedro ele foi reconhecido por aquele povo. Ele estava com Jesus. Não tem como você andar com Jesus e não ser reconhecido pelos demais. Cabe bem aqui testemunho, meus amados. Conduta, meus queridos. As pessoas estão olhando para você porque você é uma Bíblia que muitas pessoas estão lendo. Como que essa bandeira de Jesus tem sido levantada na tua vida? As pessoas estão olhando para você. Muitos olharam para Pedro e reconheceram Pedro. Esse daqui é o que estava, é aquele que estava seguindo a Jesus. Eu? Não, você está enganada. Ele estava seguindo a Jesus e ele foi reconhecido. Mas ele negou com também convicção. Sim, causa perplexidade ver um homem que pouco antes havia jurado fidelidade a Jesus. Pouco
pouco antes, havia jurado fidelidade. Mas rapidamente, ao ser pressionado, negou. Negou que tivesse algum vínculo com Jesus. Ou que ao menos conhecesse esse que se dizia Jesus. Ele negou tudo isso. E aí, queridos, Pedro ainda falou que, se fosse possível, morreria por Jesus. Quantos de nós abrimos as nossas bocas e falamos: Senhor, se preciso for, darei a minha vida? Mas quantos de nós, quando pressionado, a primeira atitude é se afastar do Senhor? Porque não ora, não busca o Senhor, e hoje eu não estou bem para ir para a casa do Senhor. Ah, pastor, isso não é negar Jesus, é não? Mostra-me para mim que não é. A primeira coisa que faz, ele estava dizendo que morreria por Jesus, mas na primeira adversidade ele negou a Jesus. Ele poderia ter feito tudo diferente. E antes de condenarmos Pedro e os discípulos de Jesus por sua atitude, nós precisamos refletir quanto à lição que essa passagem nos ensina com relação a nós mesmos. E a narrativa de Marcos não foi incluída na Bíblia com o intuito de nos envergonhar, de maneira nenhuma, ou de envergonhar aqueles homens. Mas sim, para servir de alerta, para mim e para você. Para nos despertar, para servir com maior convicção ao nosso Deus. De acreditarmos, sim, que nós somos capazes de dar a nossa vida para Jesus. Sim, nós somos capazes, sim. Nós não precisamos negar pelo um prato de lentilha. Nós não precisamos deixar de lado quando nós estamos bem financeiramente. Nós não podemos deixar de lado quando nós somos promovidos na empresa. Ou quando o casamento está muito bem, obrigado. Ou quando a família está bem. Porque é isso. Tende a buscar o Senhor mais quando tudo está difícil. E se buscar. Não é isso que Jesus deseja dos seus filhos. Jesus deseja que você esteja na mesa. Como minha filha compartilhou, Ele não quer você embaixo comendo migalha, sobra, resto. Ele te fez para estar na mesa do banquete. Para comer das comidas deliciosas que só Ele tem. Você não precisa ficar se arrastando e pegando do chão o que você não precisa estar pegando. Ele tem mais para você. Ele tem mais para você. Não precisa ter medo. Você não precisa ter medo, Ele tem mais. Diante de uma circunstância que trazia perigo e causava temor, eles se viram fragilizados. Não tiveram coragem de acompanhar o mestre, porque eles fugiram apressadamente, negando a Jesus. Mas Jesus não ficou surpreso. Jesus não ficou surpreso, porque Ele conhecia muito bem aqueles que o seguiam. Jesus conhece muito bem o teu coração. Jesus conhece muito bem a intenção do teu coração. Jesus te conhece melhor do que qualquer pessoa nessa terra, e eu posso te garantir. Ele é conhecedor de tudo. Tudo, absolutamente tudo. E aí, queridos, Jesus, eles entenderam que eles não eram tão fortes como eles afirmavam. Eles afirmavam, mas Jesus sabia disso. Que toda aquela confiança que tinha em si mesmo era vazia e enganosa. A confiança que eles tinham era vazia. Talvez você está aqui nessa manhã e diga:
poxa vida, é exatamente assim que eu tenho me sentido. Eu não consigo confiar em Deus. Eu não consigo ver Deus. Eu sinto que o meu coração está fechado. Eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Porque as circunstâncias da vida têm me levado a estar nessa situação. Mas, querido, a exemplo de Pedro e seus companheiros, nós podemos sim cometer erros de confiar em nossa própria capacidade. Nós podemos sim cometer erros de confiar em nossa própria força, nos considerando mais forte do que o que a gente pensa. Nós somos realmente muitas vezes ignorados pelas nossas fraquezas, porque nós nos sentimos prepotentes. Sim, sim. E Deus nos confronta para que nós olhemos para nós mesmos e reconheçamos o quão fraco nós somos, o quão miserável nós somos, o quão inútil nós somos, o quão pó, barro, cinza nós somos, mas que nós carecemos da glória de Deus. Nós precisamos da glória de Deus na nossa vida. Nós necessitamos. Ainda que sejamos sinceros em nossas declarações de amor e fidelidade a Deus, jamais podemos ignorar nossas fraquezas. Quando mergulhamos no auto-engano, crendo que somos muito fortes e fiéis, e nós não somos. Tendemos a desenvolver algo que desagrada a Deus de uma maneira tremenda, que é o orgulho e a soberba. Quando nós achamos que eu sou, eu posso, eu estou aqui. Você pode estar na casa do Senhor todos os dias, mas se o seu coração estiver com orgulho e soberba, não vale de nada. Absolutamente nada. A palavra do Senhor diz em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Deus quer que nos mantenhamos humildes e completamente dependentes dEle. Para isso é essencial reconhecermos que não somos fortes como nós gostaríamos de ser. Não, mas que temos muitas fraquezas. Pois assim receberemos o sustento do próprio Deus, que nos fortalecerá para vencermos os desafios diários. Para vencermos as lutas diárias. 2 Coríntios 12, 10. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Amém, queridos? Deus, Ele quer, queridos, que nós venhamos reconhecer o quão fraco. E Ele deseja que nós venhamos acabar com o orgulho, com a altivez que há dentro de nós. Para que assim nós venhamos permitir e abrir o nosso coração para que o Espírito Santo venha fazer o que Ele deseja fazer em nós e através de nós. Deus, Ele tem muito. Deus, Ele tem muito para nós. E muitas vezes nós retemos. Nós aprendemos que é possível sim negar Cristo, não apenas com palavras, mas com atitudes. Nós precisamos estar vigilante todo o tempo, cuidando para que não venhamos a negar Jesus com as nossas atitudes. Vigilante todo o tempo. Cuidando do coraçãozinho todo o tempo. Uma joia para ser joia. Meu marido é Ourives aí, gente. Trabalhou muito tempo. Ela precisa ser lapidada. E eu vejo o coração exatamente assim. Uma joia preciosa que precisa cuidar dele. Precisa limpar. Assim como Jesus faz conosco. Como joias que somos preciosas aos seus olhos. Ele tem cuidado muito bem. E você sabe que tem.
Você sabe melhor do que eu como Ele tem cuidado tão bem de você. Mas é hora de você cuidar tão bem desse coraçãozinho que Ele colocou aí dentro de você. É hora de cuidar tão bem dessa vida que Ele teve o privilégio de dar o fôlego de vida. Honrando a Deus com as atitudes, com as ações, com as palavras. E ser Cristo nessa terra. Porque essa é a nossa missão. Nós abrimos a nossa boca e falamos, nós somos cristãos. Sim, nós somos pequenos Cristo nessa terra. Mas como pequenos Cristo, nós temos que testemunhar dele. Não é só ser ouvintes, mas ser as mãos e os pés de Jesus até que ele venha. Amém, queridos? Até que ele venha. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E é o maior sinal de que amamos verdadeiramente a Jesus. É quando nós guardamos os seus mandamentos. É quando nós praticamos os seus mandamentos. É quando nós os obedecemos a Jesus. E a maior alegria de Cristo é quando Ele vê os seus filhos rendidos, amando, servindo a Ele e as pessoas. Queridos, eu confesso para você que eu não poderia estar em um lugar melhor da minha vida. Uma criança que sofreu muito, com muitas marcas. Um dia que foram feridas profundas, mas que hoje tem cicatrizes para mostrar o quão grande é o nosso Deus, o quão lindo é o nosso Deus, o quão poderoso é o nosso Deus, aquele que tirou aquela criança que andava em vulnerabilidade e deu motivo para viver, e deu alegria, e deu uma família, e deu motivo para respirar, motivo para se levantar todas as manhãs. Esse é Jesus e você precisa glorificar Ele. Todas as manhãs, quando eu vou no meu banheiro, que eu escovo os dentes, eu lavo o meu rosto para me lembrar quando eu decidi andar com Jesus. Quando eu fui batizada nas águas, quando os meus pecados ficaram lá mesmo, no mar do esquecimento. Todos os dias eu digo, Deus, obrigado. Porque um dia eu andava perdida, num caminho de escuridão, mas hoje eu ando na luz. E é isso que Deus fez na sua vida. Nós não precisamos querer voltar ao lugar que foi deixado para trás. Nós não precisamos ir no lixo e pegar tudo que já foi jogado no lixo. Você quer viver algo novo? Abra o seu coração. Abra a sua vida. Viva o algo novo. Para viver o algo novo dói. É doloroso. Eu imagino Pedro, quando estava convicto, dizendo para Jesus que não ia negar ele. Questão de horas, Pedro negou Jesus. Mas a Bíblia fala que quando Jesus ia passando lá, Jesus olhou nos olhos de Pedro. E aquele olhar foi um olhar que mudou a vida de Pedro. Porque ele foi constrangido por aquele olhar transformador e trouxe sobre Pedro arrependimento. Pedro decidiu não mais estar naquela posição de soberba, de orgulho, de miséria, aonde ele se fez estar naquele lugar, onde ele se permitiu estar. Mas aquele olhar de Jesus transformou a vida de Pedro. Queridos, quantas vezes Jesus tem olhado para você? Quantas vezes Jesus tem olhado para você e você sabe que Jesus está olhando para você e você continua no mesmo lugar?
continua nesse lugar, porque é bom, é o meu conforto. Eu não quero sair desse conforto, porque vai me causar dor. E quando Jesus foi crucificado, ele não sofreu? Ele não sentiu dor? O que é que você acha? Toda a humilhação que Jesus passou por causa de você, por causa de mim, o que isso tem diferenciado na tua vida, meus amados irmãos? Qual é a diferença que o preço pago por Jesus na cruz do Calvário, qual é a diferença que tem feito na tua vida? O choro de Pedro traduziu o arrependimento. Pedro, ele foi comovido por um arrependimento. A dor que ele sentia por ter negado ao mestre, a quem ele amava, a quem ele afirmou que daria a sua vida. Ele havia caminhado por 3 anos ao lado de Jesus, aprendendo com ele, andando com ele, compartilhando as experiências. Havia visto maravilhas e prodígios ao lado de Jesus. E de repente, em um momento da sua vida, aonde a vida do mestre estava em jogo, ele deixou de lado. Provavelmente a dor que Pedro sentiu foi muito grande quando ele percebeu que havia acabado de fazer aquilo que Jesus disse que ele iria fazer. Aquilo que Jesus afirmou que eles iriam fazer. Embora ele tivesse afirmado que daria a vida por Cristo. E quando é dito que ele chorou amargamente, significa que a dor de Pedro foi muito grande. Pedro chorou amargamente. A dor dele foi muito, muito grande. Ao longo de nossas vidas, nós podemos experimentar esse tipo de dor. Algumas vezes, quando nós magoamos pessoas, quando nós rejeitamos pessoas, quando nós causamos dor na vida de alguém, quando nós causamos dor na vida dos nossos filhos, quando as nossas atitudes ferem e provocam entristecimento no coração do Pai, nós sentimos dor. Quando nós entramos no nosso quarto, nós sabemos que fazemos isso. E às vezes o orgulho não permite o arrependimento. Talvez se Pedro tivesse estado num lugar de orgulho até hoje, nós não estaríamos ouvindo sobre ele. Mas houve arrependimento. Houve arrependimento. Querido, se tem algo na tua vida, se você machucou alguém ou se alguém te machucou, perdoe ou libere perdão. Você não pode estar nessa posição de pequenos cristãos com um coração cheio de mágoa, de feridas. Jesus te perdoou. Quem era você antes de Jesus? Quem era você? Dá para você refletir um pouquinho? Aonde você estaria antes de conhecer a Cristo? Oh, que amor grande! Que te tirou de um lamaçal de pecado e te fez príncipe e princesa no reino dele. Se você precisa liberar perdão, libere perdão, queridos, que nós não sabemos a hora que Cristo vem. Você não precisa ter machucado pessoas para perdoar ou liberar perdão, não. Jesus poderia ter olhado para Pedro e ter acusado, meu filho, foi isso que você escolheu, vá seu caminho. Mas Jesus sabia que Pedro, com tudo isso, ele tinha um coração lindo. Ele não ficou nesse lugar. Ele saiu de lá. Você não precisa ficar nesse lugar. Deus conhece o teu coração.
Deus sabe que você tem um coração grandioso, que você ama Jesus. Ele sabe disso. E que você anseia estar na presença dEle. Mas saia desse conforto. Precisa sair para que algo aconteça. Na nossa casa nós temos o costume de sempre que entra algo novo, o velho tem que sair. Não pode ficar, gente. Aí aprendendo, viu, pastores? Entra novo, sai o velho. Na nossa vida não é diferente. O velho precisa sair. As coisas sujas precisam sair. Toda vida que eu vou dar uma faxina lá em casa é profético. Vamos tirando as sujeiras daqui, vamos orando, vamos limpando, vamos jogando. Na nossa vida é assim, queridos. Pedro decidiu sair desse lugar. Ele deu espaço para Deus fazer a obra. Ele se arrependeu. Ele chorou amargamente. Apesar que o choro não é a presença de arrependimento. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu. Não importa qual dor você passou na sua vida ou tem passado. Não importa o que aconteceu. O que importa é que nós temos um Deus perfeito que nos perdoa e arranca do íntimo do nosso coração a dor, a ferida, a mágoa. Eu andei anos da minha vida. Com muita raiva do meu pai. O homem que me maltratou. O homem que me prejudicou. Um homem que tentou assédio, abuso sexual comigo. Um homem que não me deu dignidade nenhuma. Tinha todos os motivos para esquecê-lo. Mas quando eu olhei para Cristo, o Senhor, Deus amável, lindo, que me perdoou e me deu uma nova chance de recomeçar. Eu não poderia viver desse jeito. Papai, eu te amo, eu te perdoo. Você é o meu pai, você querendo ou não. E é assim que eu tenho andado, queridos, na minha vida. Com esse amor. E eu não tem como andar com Jesus com o coração cheio de mágoa, de falta de perdão, de falta de amor. Não tem como, queridos. E desde então a minha vida mudou completamente. Deus me deu uma família. Deus me deu 4 filhos maravilhosos. É assim que Deus quer fazer na sua vida, muito mais. Muito mais. Mas ame ao Jesus, honre a Ele. Não esqueça nunca dos feitos que Jesus fez, faz e continuará a fazer na tua vida. Ouse sonhar os planos que Jesus tem para você. Ouse sonhar e viver esses planos. A gente tende a aguardar, a abandonar os nossos sonhos. Um homem como Pedro nos ensina tantas coisas. A gente pode aprender tanto com a vida desse homem. Não é só ouvir, queridos, é praticar. É viver. E o ministério de Pedro foi algo lindo com Jesus. Como tantos outros. Aqueles que decidiram abrir mão das suas vidas por amor de Cristo, eles não foram decepcionados. Muitos caíram, se arrependeram e tiveram o perdão de Deus e continuou a vida com Deus. E Deus fez grandes coisas. Decida, queridos, viver hoje, amar hoje o Senhor. Não retenha no seu coração. Não guarde em gavetas. Porque um dia pode mofar. E mofa, filho. Jesus é lindo. O mundo está aí gritando por Jesus. O mundo está aí querendo Jesus. O que você tem feito? Sempre na pior. Sempre, pastor, quero conversar com você. Venha. Pastor, Pastor. Gente, até quando?
Tem gente que eu digo, não vou mais não, eu vou não. Deixa. Porque é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6. Quando que vai tomar atitude e ação de sair desse lugar e viver o novo? Até quando as pessoas vão estar morrendo e você no seu lugar de conforto? Achando que só o problema é seu, que o seu é maior do que qualquer outro. E a realidade que não é, queridos. A realidade é que nós somos miseráveis, pecadores, que carecem da glória de Deus. E precisamos ir até que Ele venha, falar dEle, manifestar o seu amor, ganhar vidas para Cristo. Essa é nossa missão nessa terra. Até quando você vai passar na rua, ver as pessoas famintas, ver as pessoas em vulnerabilidade, ver famílias destruídas e não fazer nada? Até quando? Queridos, eu tinha um preconceito com adoção. Deus me livre, está amarrado. Era o que eu dizia. E Deus mudou o meu coração. Deus me deu uma menina linda. De 9 anos. Hoje ela tem quase 18. Que mudou a nossa vida. E foi aí que eu vi o amor do Senhor de uma maneira extraordinária. Eu pude viver esse amor. Muitas vezes a gente deixa de lado aquilo que é importante. Não negligencie, queridos. Quando o Senhor mandar você fazer, faça. Quando o Senhor mandar você sair desse lugar, saia. Quando o Senhor te pedir algo, dê. Não retenha o seu tempo. Não retenha os seus recursos financeiros. Não retenha os seus bens. Não retenha o seu carro. Que quando a gente ora para Deus, Deus me dê que eu vou ajudar na igreja. E quando tem um evento, a primeira coisa que faz é sair. Vai ter aí acampamento teen, né? Teen Camp. Abençoe a vida de adolescentes. Abençoe vidas. Invista do seu dinheiro. Vai ter encontro de casais, invista. Família está precisando, está passando por dificuldade, invista. Saia do conforto. Pedro saiu do conforto. Quando ele reconheceu, ele se arrependeu e disse: o que foi que eu fiz? Mas, o que é que eu posso fazer para mudar essa história? Ele saiu do conforto e do lugar que ele estava. Ele disse: não, eu não vou ficar aqui. Eu já fui desse lugar. Eu tive a oportunidade de sair desse lugar. E eu estou querendo ficar. Nana, eu vou sair. E Pedro saiu desse lugar. Não queira você, queridos, estar num lugar que Deus já te tirou. Não queira você comer das migalhas dos porcos. Deus, Ele já preparou uma mesa de banquete. Deus já preparou o melhor dessa terra. Deus já preparou você para viver algo novo e grandioso que os teus olhos não contemplaram, mas irá contemplar. Porque os planos do Senhor são maiores que os teus planos. A vontade do Senhor é maior que a tua vontade. Os sonhos do Senhor é maior que os teus sonhos. Viva essa vontade, viva esse plano, que você não irá se arrepender. Queridos, Jesus te ama incondicionalmente. E eu quero deixar para você aqui
o versículo de Colossenses 1, capítulo 1, versículo 10. Eu quero que você abra comigo. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Queridos, entregue ao Senhor todas as coisas da sua vida e você não será frustrado nem decepcionado. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa manhã. Jesus, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Abba Pai. Nós te amamos, Senhor. Nessa manhã, Senhor, que cada um, Deus, nessa manhã, nesse lugar, entregue ao Senhor os seus medos. Entregue ao Senhor as suas fraquezas. Sim, Deus, nós podemos aprender com a vida de Pedro. Ele teve medo, sim, ele teve medo. Ele caiu, sim, ele caiu. Mas que os seus pecados, Senhor, foram perdoados. Jesus, que venhamos buscar o teu perdão, que é Ele que nos dá, Senhor, a abertura para que o Espírito Santo venha atuar. E assim, Senhor, a gente é transformado. Sim, Deus, nós somos transformados. Como Pedro foi transformado. Como seus companheiros foram transformados. E nós venhamos, Senhor, ser instrumento do poder do Senhor para a salvação das pessoas que nós os conhecemos, meu Pai. Espírito Santo, abre os nossos corações. Espírito Santo, os ouvidos abertos, os olhos abertos, Senhor, nessa manhã. Deus, e se tem pessoas nesse lugar, Senhor, que não conhecem a Ti, Deus. Se tem pessoas nesse lugar, Deus, que estão vivendo uma vida longe do Senhor, meu Deus, abre o coração e o entendimento, Senhor, que não tenho nenhum outro lugar para estar, Deus. A Tua presença, os Teus braços de amor estão sempre estendidos para Te receber, meu amado, para Te receber, minha amada. Jesus é um Deus de amor e você não precisa carregar a culpa. Você não precisa carregar o medo nas suas costas. Porque um dia, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, aonde ali Ele foi massacrado, Ele foi envergonhado, onde ali Ele foi humilhado, mas a Bíblia diz que no terceiro dia Ele ressuscitou, para que você pudesse ter livre acesso à presença do Pai. Você é livre, nada mais te aprisiona. Um preço foi pago. E que nessa manhã você abra o coração para esse Deus que quer mudar a tua vida, para esse Deus que quer mudar a tua história, para esse Deus que quer fazer dos teus dias de paz, de fazer prosperar. É esse Deus que um dia transformou a minha vida, que um dia transformou a minha família, quer transformar a tua vida, o teu casamento, os teus filhos, a tua casa, a tua geração. Seja livre, Senhor. Seja livre, Senhor.